Olá pessoal, a Pro vai fazer um videozinho aula do Reino Monera só para ficar guardado e armazenado, tá pessoal? Então lá, diversidade de micro-organismos, né? Por conta da simplicidade e da transformação genética deles, tá? Na linha evolutiva, eles são considerados a base da evolução por conta da sua estruturação molecular, da sua composição química, tá? E, e pelo fato também de não apresentarem núcleo. Características do reino Monera são unicelulares, procariontes por não apresentarem núcleo, podem viver isolados ou em colônias, tá? Não possuem organelas citoplasmáticas, né? Então não possui mitocôndria, não vai possuir complexo de Golgi, ele vai possuir núcleo, ribossomo, citoplasma, membrana celular e parede celular. Bem simples, tá? Apresenta a parede celular, como a Pro falou. A classificação das bactérias. As arcobactérias, que são as bactérias que vivem em lugares extremos e são produtoras de gás metano, pelo fato de não utilizar oxigênio, tá? Para obtenção de energia. As eubactérias são as bactérias que a gente conhece, que encontramos em todos os lugares, divididas em micoplasma, porque não tem parede celular, e gram positiva. Gram negativa é porque apresenta parede celular. E as cianobactérias também são as algas azuis, né? E elas fazem fotossíntese. Arcobactérias não utilizam oxigênio para obtenção de energia, tá? Vão viver em ambientes extremos, como fontes termais, lugares com pH muito baixo. Na verdade, lugares de baixo pH são as regiões que têm fundos de lagos, fundos de represas, né, rios, podem encontrar essas bactérias. E são produtoras de metano. Micoplasma não vai apresentar parede celular, então aqui a gente vai começar a ter as eubactérias, né? Elas são tão pequenininhas que acabam infectando as células, então elas são parasitas, e por elas serem parasitas, elas são heterotróficas. Elas se alimentam do que a célula produzir, tá? Encontrada em esgoto, solo, aonde tiver água suja, né? Não água contaminada, mas água suja, podemos encontrá-las. Capazes de realizar parasitismo, como a Pro falou, e são conhecidos pela sigla PPLO, Pleuropneumonia-like Organism, que é o que vai causar a pneumonia, porque elas vão se alojar lá no tecido da pleura, que é aquela membraninha que protege o pulmão. As cianobactérias, que são as algas azuis, né? São autotróficas porque apresentam clorofila. Se tem clorofila, então fazem fotossíntese, tá? Então, por isso que elas são autotróficas. Tem a capacidade de armazenar lipídio, proteínas e amidos, então elas são utilizadas como fonte de alimento, principalmente no fitoplâncton e fixadores de nitrogênio. Como são as morfologias, a morfologia das bactérias? De acordo com a sua formação, sua morfologia, ela vai ter um nome. Então, se ela for esférica, ela vai ter o nome de cocos, que é o cocô. Bastonete é porque tem o formato de bastãozinho, então a gente chama de bacilo. Espiriladas, né, que são os espirilos e as espiroquetas, que é o caso do salgadinho aqui. Que é o caso do salgadinho, que a Pro fala. Em formato de vírgula é o víbrio, tá? Diplococos é porque tem dois cocos, tá? Sarcinas, que formam um cubo, tipo de um cubo, 8 cocos. Streptococcus é quando elas fazem uma fileirinha, que é o caso da B aqui. Staphylococcus é quando faz um cachinho de uva, tá? E o diplobacillus é quando tem dois bacilos juntos, e streptobacillus é quando é um conjunto de bacilos alinhados, fazendo uma cadeia. Reprodução bacteriana. Assexuada, pessoal, é porque não tem troca de material genético, então vai ser por cisparidade ou bipartição,
tá? Ou esporulação, que é alguns casos que elas fazem uma célula, né? Uma membraninha assim, enche de bactéria lá dentro por divisão, por mitose, e aí ela estoura e elas acabam voando pelo ar, tá? Então aqui eu tenho o material genético dela, aqui o plasmídio, que é o DNA circular, que é o que carrega a informação correta, é o que vai definir a função da célula, as bolinhas amarelas são os ribossomos, o material genético solto aqui. Tudo dentro dela vai se duplicar, tá? Aí vai ocorrer a divisão da célula e eu vou ter duas células filhas idênticas à célula mãe, tá? Reprodução sexuada, quando ocorre uma troca de material genético, tá, pessoal? Então, é onde vai levar a formação de um novo indivíduo e com características bem diferentes, tá? Vai ocorrer de três maneiras: transformação, que é quando, vamos falar, né? Transformação, transdução e conjugação. Então, primeiro a transformação, como a Pro falou, já falou para vocês, né? Quando uma bactéria morre, aí todo o material genético dentro dela será repartido, quebrado, e as outras bactérias vivas vão lá e fagocitam esse DNA, e esse DNA vai ser introduzido, vai ser incorporado no material genético dela, tá? Mas é o plasmídio, porque lembra, o plasmídio é o que vai definir a função, a estrutura da célula, tá? Então, reprodução sexuada por conjugação, tá? Então, o que que vai ser a bactéria? As bactérias, né, irão se comunicar através do pile, que é aquele pelinho que tem sua membrana, tá? Então, elas vão se encostar, vão ter a questão da membrana ser aberta, tá? Então, vai ocorrer a permeabilidade da membrana, e aqui elas trocam informação genética, tá? Aqui a Pro colocou só esse exemplo aqui, dela se duplicando aqui e fazendo a cópia para dentro da outra bactéria, então a outra bactéria acaba aderindo a informação, a nova informação. Assim que ocorrer, tá? Elas se desacoplam, né? Se separam e vai originar, essa bactéria vai ter uma nova característica. Muitas vezes elas trocam informação, então acaba surgindo duas novas bactérias com duas novas características. E essa informação vai ser passada adiante através da bipartição. E aqui tem a reprodução sexuada, mas aí envolve a parte de bacteriófago, lembra? O vírus que acaba infectando uma bactéria, e é o seu material genético aqui, ó, né? Então aqui eu tenho um vírus, tá? Aí ele vai jogar o seu material genético para dentro da bactéria, que tá aqui. Aí a bactéria vai começar a produzir filhinhos dele, que até a Pro brinca, né? E um desses vírus vai ter a informação da bactéria e os outros terão a informação do vírus para infectar outras bactérias, tá? Quando ocorre a lise, pessoal, da bactéria aqui, tá? Lembra que ocorre a quebra, né? Que é o lisogênico lá. Aí vem esse vírus e vai infectar uma outra bactéria, tá? Que tá aqui, ó, o material genético dele aqui. Porém, não ocorre a lise da quebra, tá? Não ocorre a perca de célula. Então, o que acontece? Essa célula, na hora que fizer a divisão celular, ela passará a informação do vírus também. Então, acaba sendo que a informação da bactéria também é alterada, tá? A importância da bactéria, pessoal, como a Pro já falou para vocês, que é a questão da fermentação, a questão da produção de alimentos, a produção de remédios, hormônios. Então, pelo fato de ela ser uma bactéria muito simples, o material genético dela muito simples, que é circular, então fica mais fácil de ser manipulada, né?
Por que ela é utilizada para fermentação alcoólica, pessoal? Porque ela não precisa de oxigênio para poder se alimentar. Então, ela faz o processo de fermentação e acaba produzindo maior quantidade, liberando maior quantidade de álcool, tá? Nos alimentos, que é a coalhada, iogurte, os queijos, que é na questão do azedar o leite, né? Que acaba a questão do gênero Lactobacillus e os streptococcus, tá? A gente acha bastante streptococcus no nosso intestino. E então, muitas vezes as meninas têm infecção urinária, talvez por causa do streptococcus. Ah, então ele é ruim? Não, ele não é ruim. É que ele sai de um lugar que é o trato digestório dele, ali no ânus, e acaba migrando para o canal vaginal. E ele ali não é o lugar dele. Então, o corpo reage, tá? Como a Pro já falou para vocês, das 30 bactérias que existem, das mais de 300 espécies de bactérias que existem, apenas 30 causam doenças, né? Que aí é o trabalhinho que a Pro vai estar pedindo para vocês, tá? E também é utilizadas para a produção de medicamentos, como é o caso do antibiótico, que utiliza a bactéria Streptomyces, tá? Porque eles alteram o genoma dela, ela carrega a informação para como matar a célula, e quando elas fazerem conjugação, as bactérias, ela vai passar essa informação para outra. Então, a outra vai carregar essa informação de não se reproduzir e assim por diante vai se proliferando e acaba sendo um efeito mais rápido, né? E não fazer tanto mal pra gente, porque não é uma substância química, tá? Então, esse aqui é só um resuminho da aula que a Pro fez com vocês na semana passada. Beijos!